Pensar antes de falar. Bom dia, hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Você é do tipo que pensa bem antes de falar qualquer coisa ou fala sem pensar mesmo? E quando viu, já falou e se envolveu em uma situação complicada? É muito comum encontrarmos pessoas com essas características. Quando viu, já falou, e depois, para consertar, fica difícil. Como corrigir esse comportamento? Tiago, no texto de hoje, diz: Meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Quantos problemas seriam evitados se seguíssemos esse sábio conselho? Tiago, autor do texto, era irmão de Jesus. O livro que leva seu nome foi um dos últimos a ser inserido no cânon bíblico. Tiago tem um discurso às vezes meio duro. Falava diretamente aos novos cristãos que estavam crescendo pós-ressurreição e assunção de Cristo. Suas palavras de correção e admoestação visavam conduzir os fiéis a uma vida segundo a vontade de Deus. Na maioria das vezes, dizer a verdade tem dado a impressão de insensibilidade, de tradicionalismo. Precisamos entender e aceitar a verdade sem floreios, absoluta. O assim diz o Senhor não contemporiza com nossa cultura, muito menos com nossos gostos e vontades. Muitas igrejas têm mudado sua conduta, com a fraca intenção de atrair mais jovens e novas gerações cheias de egos inflados e supersensíveis. A palavra de Deus precisa, na ideia desses líderes religiosos, ser camuflada com idealismos e circunstâncias, para poder ser aceita pelo novo grupo de crentes fãs que tem chegado nas igrejas. Deus está em busca de adoradores, não de fãs. O crente fã vai à igreja em busca de algo que lhe agrade, que satisfaça suas vontades, quer assistir um show em cada culto, precisa de cantores e não adoradores, um cenário atraente, de preferência canhões de luzes a exemplo das boates da cidade, uma fumaça, gelo seco, para dar aquele clima sombrio e nostálgico, sabe? Se o pregador apresentar uma mensagem de arrependimento, já está fora do cardápio do fã. Afinal, ele deve ser bem tratado, porque o cliente sempre tem razão. Jamais pode ser confrontado nem visto como um pecador. Fico pensando na prestação de contas dos líderes religiosos com o Senhor quando ele voltar. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 22 e 23. Nossa responsabilidade como líderes do Senhor nessa terra é levar pecadores ao arrependimento. E é uma verdadeira adoração, onde Deus deve ser o centro de toda a nossa adoração, principalmente nas igrejas. O verdadeiro adorador deve estar pronto para ouvir a palavra de Deus, tardio para falar sua vontade, questionar a vontade de Deus e aceitar seus ensinamentos, mesmo que fira os seus gostos e tendências pecaminosas. E por último, tardio em ficar irado com o próprio Deus quando é reprovado por seus pecados. O verdadeiro adorador vai à igreja para adorar e não ser paparicado e ter suas vontades atendidas. Ouça o que o Senhor tem a lhe dizer nesse dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por nos dar o privilégio de te adorarmos na igreja, em casa, em qualquer lugar. Que possamos a cada dia colocarmos a nossa vontade em submissão a Ti, que ouçamos mais a Tua voz, que não fiquemos frustrados pelas repreensões que o Senhor tem deixado em Sua palavra, que possamos fazer a Tua vontade e não a nossa. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.